porque não há nada acontecendo no Brasil, tirando uma suspeita de que Lula, quando bateu a cabeça ao cair no banheiro, ele desenvolveu aí algum tipo de problema. E aí eles estão tentando esconder, falando, o Lula teve uma pequena hemorragia, não tem nada a ver com isso, quando, na verdade, ele tá doidinho, né? Há toda uma suspeita de uma crescente senilidade do senhor Lula, e o fato é que o Lula cada vez menos faz, vamos dizer, grandes aparições públicas, e parece estar numa posição complicada. Vamos lembrar, o Lula é um sujeito que começou a cuidar da saúde dele recentemente, especialmente agora que após sair da cadeia, ele começou a fazer musculação, ir pra academia, surgiu o mito do Lula coxudo, começou a sair com a Janja pra mostrar que ele tem algum tipo de vitalidade sexual, mas ele ainda é um senhor bem idoso que nunca se cuidou, nunca cuidou nem da alimentação, e é um sujeito que já bebeu bastante ao longo da vida, também fumou, o Lula nem sei se ainda fuma, tá, mas ele sempre foi um fumante, então eu acho que, enfim, Lulinha tem probleminhas, tá? Você viu esse vídeo aí, Renan? Não, me falaram pra ver, mas vamos lá, vamos ver, vamos começar com esse vídeo. É o seguinte, o DC me chamou um médico para falar sobre o Lula na live deles e o médico falou umas coisas, vamos lá. Mais adiante. Principalmente o quê? Principalmente se essa pessoa, ela já tiver um pouco mais de idade, né? Então no caso do presidente, 79 anos, e tiver outros fatores de risco. Eu particularmente desconheço o histórico de doenças aí do presidente, né? O que a gente sabe é que ele tem um histórico aí, isso pela imprensa, de abuso aí de álcool, né? Então só isso daí já seria, digamos, um outro fator de risco, né? A gente sabe que as pessoas que fazem uso de álcool muitas vezes têm o sangue mais fino, por assim dizer. Então essas hemorragias, elas podem aparecer. Só que, aparece uma hemorragia bem pequena inicialmente, né? Às vezes a pessoa não tem nenhum sintoma. E ao longo dos dias e eventualmente das semanas, isso daí começa a tomar mais volume, tá? Não é que o sangramento ele continua, mas aquilo forma uma espécie de uma cápsula em volta do sangue. E você vai tendo um efeito que a gente chama de osmótico, né? Ou seja, aquela parte que está ali, que tem o sangramento, vai puxando o líquido de fora, né? Da região ali onde está o cérebro e vai aumentando e causando pequenos microsangramentos. Isso aí causa, então, um círculo vicioso, né? E essa hemorragia, esse hematoma, né? Ele vai crescendo. Enfim. Importante mencionar que o hematoma, ele não é o hematoma subdural crônico, que é o hematoma que ele teve, não é o hematoma que é dentro dos... Eu vou começar aqui atrás do comentário desse herói, né? Vocês viram ali o pessoal desse semi desesperado. E aí isso diz muito sobre eles, né? Porque assim, você pode defender o seu líder político. A pessoa pode defender. É importante defender o Lula. Agora, você não pode fingir demência. Né? Fingir demência é complicado. Falar que o Lula não tem um problema com o álcool, ou melhor, dizer ainda que o Lula sequer bebe, é um absurdo. O Lula tem um histórico de abusar da bebida. O Lula nunca escondeu disso. Vamos tomar uma cachaçinha. Né? O Lula era colecionador de vinhos. No sítio que não era dele, né, que tinha as fotos dele, imagens dele e a coleção de vinhos dele, que tinha inclusive o nome dele, o Lula tinha uma coleção de vinhos assim, bastante extensa. A adega do Lula sempre foi extensa. Ele sempre gostou de vinho, ele sempre gostou de uísque, tá? Gosta de uma cachaçinha. O Lula é um bebedor contumaz. Sempre foi. A pergunta é, deixou de ser? Agora que ele malha e tal? Não deixou de ser, tá? Relatos de lideranças do Centrão que nos chega pro Kim, chega pra mim e tal, dão conta de que o Lula continua abusando do álcool e que o Lula, em especial nos períodos das tardes, quando tem reuniões com lideranças políticas, ele bebe muito uísque. Então o Lula continua sendo um bom beberrão de uísque. Não é qualquer uísque, senhor Rafael Almeida Rizzo. Lula gosta daquele uísque japonês, acho que é o Suntory. Procura ali, um uísque japonês. O Lula gosta de uísque japa, tá? Um homem de bom gosto. Lula, ele só é popular na hora de vender a historinha dele. O Lula gosta do bem bom da vida, gosta de roupa cara, produto caro. Não, então a gente pode perceber os gastos que ele tem com a senhora Janja, né? É um gasto de um cara que quer viver, né, gostosamente, preguiçosamente a vida. Então, bebe muito uísque, sim. Os relatos de qualquer liderança que o Lula permanece o dia inteiro meio ébrio. Sabe quando o cara bebe e fica meio altinho? Sabe? Ele não é que ele fica bêbado de cair. Não, ele fica levemente ébrio. Ele fica leve ao longo do dia. Coisa de um sujeito que, vamos dizer, já tá muito acostumado com a bebida. Você não vai achar isso, mas assim, eu tô narrando aqui depoimentos de políticos que se encontram com ele. E que é o uísque que ele gosta de beber, esse uísque japonês aí, tá?
Outra coisa que acho que é legal a gente trazer sobre as aventuras etílicas de Lula. Ele já avisa pra galera que assim, eu tô numa certa idade que dane-se, eu vou fazer o que eu quero, eu gosto de beber minha cachaçinha, eu gosto de estar meio bêbado. E isso não é uma coisa, vamos dizer, tão incomum assim na política, tá? Políticos lidam com a pressão das maneiras mais diferentes. Muitos políticos não sabem como lidar, por exemplo, com a pressão. Imagina você ter investigações atrás de você, jornalistas te enchendo o saco, você ter todo um aparato te atacando. Dói, né? É complicado. Algumas pessoas lidam, assim, de maneira estoica, né? Fazendo esse enfrentamento e tal. Outras simplesmente bebem. Outros tomam antidepressivo, ansiolítico. O Lula, né, seguindo uma velha tradição de políticos brasileiros, o Lula bebe muito. Às vezes você lida com a pressão, é isso, você toma... Cara, vou te falar... Você tá sob pressão. Fumar e beber, relaxa. Se eu não me engano, ambos, me corrijam aí, pessoal, ambos são vasodilatadores, tá? Pessoal aí que conhece, me digam aqui no chat se tanto o álcool quanto o cigarro são vasodilatadores. Se eu não me engano, ambos são vasodilatadores. Então, eles vão lidar com isso. O álcool é uma ferramenta. Porque entendo, a pressão que a política lhe traz, ela é gigantesca. Cara, você ser exposto, ser perseguido, ter operação policial contra você. É pesado, galera. Não é fácil, não. Então, assim, eu falo que é pesado pra todo mundo, inclusive pra quem é bandido. Eles têm que segurar a onda. E o Lula segura a onda com a bebida. A bebida é amiga dele, né? Existe até aquele... Não sei se é o Tom Jobim que falou, o João Gilberto, que o cachorro é o melhor amigo. Se o cachorro é o melhor amigo do homem, então o uísque é o cachorro engarrafado, né? Mas ele tem essa relação aí com o uísque. Olha só, o Nilo Nogueira mandou R$5 e disse: minha esposa servia uísque com gelo de água de coco pro Lula no hotel que ela trabalhou. Eles diziam esse gelo maldito, dava um trabalhão pra fazer. Pois é. Gelo de água de coco. Não, isso é bem, não digo comum, mas assim, a cultura do gelo de água de coco realmente existe. O Lula tomava lá o esquisinho dele desse jeito. O Lula é um beberrão. Eu vou dar um exemplo. O Winston Churchill, ele passava o dia inteiro bêbado. Você já parou pra pensar que existem pessoas que passam a vida inteira assim? Não é que ele era um bêbado de ficar caindo. Não, o corpo dele vai desenvolvendo, vamos dizer, a resistência ao álcool e ele se acostuma de tal modo que de manhã, no café da manhã, o cara já começa a beber. O cara tem vou tomar um espumante. Aí tinha aquele pessoal do famoso, já tinha ali naquele período do Churchill, você vai tomar um uísque com água com gás. Então era uísque e água com gás, que você vai diluindo, tum. E aí você passa o dia inteiro meio ébrio e o dia inteiro tomando decisões. Isso mata, isso destrói o corpo. Então, o Lula tá com esse tipo de problema, não digo que é em decorrência do abuso do álcool, mas eu tenho certeza que o álcool definitivamente não ajuda a situação do Lula. Um senhor aí com seus 70 ou 80 anos, não é de maneira nenhuma um sujeito jovem e muito menos um sujeito saudável. Então, beber faz muito mal. Recomendo para todos vocês, assim, eu não sou um cara... Eu não gosto de, vamos dizer, de coisas meio taxativas, tipo, não bote uma gota de álcool na boca, não coma comidas ultraprocessadas, não use óleos vegetais, tem toda uma trend na direita, assim, ligada a isso. Eu não entro nessa vibe. Eu acho o seguinte, eu realmente evito todo tipo de óleo vegetal, eu realmente evito ao máximo ultraprocessados e eu evito álcool. Mas, se eu tô num ambiente social e eu sei que eu gosto de uma bebida aqui, outra ali, um drinkzinho às vezes uma cerveja, às vezes um vinho, há espaço para isso sem afetar a saúde e é um espaço curto, beba pouco. Realmente, sim, se encher de bebida, uma estupidez faz mal e o arrependimento vem no dia seguinte. Dor de cabeça vem na madrugada, é um negócio muito ruim, realmente... Mas você, como grande líder político, como que você alivia a sua pressão? Grande pergunta, Rizzo, eu não sei aliviar a pressão. Assim, se eu for lidar, assim, como é que eu lido com os ataques que eu sofro? Eu gosto de conversar. Você deve ter, quando eu tô chateado, quando eu tô preocupado, quando eu tô com uma tensão, eu tô com um ataque contra a gente, contra a MBL. Eu lembro de um episódio específico que você me ligou, sem brincadeira, umas 10 vezes depois da meia-noite. É? É. E, bom... Eu lembro claramente desse episódio, assim. Você me ligou umas 10, 15 vezes. Já era tipo 1 da manhã, você me ligando sem parar. Você concluiu o assunto, voltava a me ligar depois 2 minutos. Eu lembro de um episódio assim. Então o que eu faço é conversar. Porque quando você conversa com outra pessoa, você tá... Porque em geral, galera, assim, ó, pensa o seguinte. Quando você tá num surto de ansiedade... Tá? Em geral, isso gera uma ansiedade, um pânico. É o seu corpo te enganando, é sua mente achando assim, você corre um risco de vida.
né? Você você tem um problema, aí você exagera o problema, e em geral o problema nunca é tão grande quanto você imagina. Lógico que às vezes o problema é grande, mas às vezes o problema nunca é tão grande. E aí com base nisso você tenta, vamos dizer, absorver ele e nessa absorção você começa a ter os seus problemas físicos, você fica ansioso e tal. Quando você conversa com outra pessoa traz o input, olha, não é tão grande assim, a pessoa te tranquiliza. Então conversar é o melhor instrumento, não existe pra mim instrumento melhor. Há outras maneiras. Eu vou dar um exemplo para você enfrentar a ansiedade, uma dica: correr. Qualquer atividade que pega essa injeção gigantesca de adrenalina que você tem, cara. Então o que acontece? Toda vez que você joga, se eu não me engano, volta a colocar a galera, não sei se é endócrino ou a galera da neurociência, quando você tá nesse estado de alerta, né, num surto de ansiedade, seu corpo tá produzindo muita adrenalina, aí dispara a adrenalina. A adrenalina, acho que se não é usada, aquilo se transforma em cortisol, que é o hormônio do estresse. E o hormônio do estresse te deixa mais tenso. E aí você fica numa bola de neve que uma coisa aumenta a outra e você não consegue sair desse curto-circuito. É muito ruim. Digite se você já passou por isso. Porque as pessoas têm, inclusive, para as coisas pequenas que acontecem na vida, né? Uma das maneiras de quebrar esse ciclo: corra e faça exercícios físicos. Então, uma vez eu tive, em 2018, tá? Na época do carnaval, em 2018, me deu um surto de ansiedade, e eu não conseguia sair vamos dizer, desse ciclo de ansiedade que eu tinha entrado, não conseguia, minha cabeça, assim, eu entrei em parafuso, e pra sair daquilo, cara, ou eu tomava algum ansiolítico, eu tentei de tudo, assim, eu ficava numa banheira, sei lá, tentava ler, não conseguia, cara. Você ficava permanentemente, tudo, batimento cardíaco acelerado, ansioso mesmo, é horrível. Cara, eu fui correr. Aí eu saí correndo, tipo Forrest Gump, corre. Depois corre. Depois corre. E aí eu reparei que isto queimava aquela adrenalina e eu tinha um relaxamento muscular. Aí vem uma injeção de hormônios bons, acho que você tem endorfina e tal. Então você começa a se regular, né? Então, assim, problemas também tendem a te tirar do seu prumo e você sai do equilíbrio, da sua rotina equilibrada. Então, por exemplo, se eu entro com problema, em geral eu começo a deixar de lado comer direito, come uma besteira, ou não almoça direito, dorme errado e para de ir na academia. Assim, você vem uma crise e separa essas três coisas. Sendo que, na verdade, são nesses momentos de crise que seus hábitos bons, eles todos têm que estar fortes. Então você tem que fortalecer os seus bons hábitos. Tá? O Mazanishi disse: o álcool é deprimente, vivo deprimido. Assim, falo com tranquilidade, cara. Não precisa ser um radical, mas evite beber. Evite beber. Like na live, pessoal. Isso que o Renan está bebendo agora é água, não é nada mais que água. O pessoal falou, mentira isso, é placebo, que você deve liberar dopamina ou endorfina. Eu não sei se eu sei que você fica melhor mesmo. Eu sei que você vem com uma sensação boa. A Tereza Maizanho falou, meditar funciona. Já tentei. O meu ponto claramente, coisas físicas me ajudam, né? E aí você sai disso. Fiz essa grande reflexão porque a gente tá falando aqui do caso do Lula, né? E o ponto que estão discutindo demais não apenas, o ponto 1, eles estarem revelando, na verdade, partes de um problema maior, que foi a queda que o Lula teve no banheiro, e aquela queda que o Lula teve no banheiro pode ter gerado efeitos no cérebro dele, vamos dizer, ainda não resolvidos. Ele teve que ir pro hospital porque aparentemente ele teve um derrame, né? Um derrame é uma hemorragia. Então, ele tem condições de governar, como é que ele vai sair do hospital? O Alckmin, ele assume aí o governo, obviamente, né, de maneira interina, portanto ele não está exercendo poder na prática, o governo é um governo do Lula, mas o Alckmin já olha pro lado, aqui, olha para ali, porque pode pintar aqui uma espécie de um Biden brasileiro. E eu não falo aqui com surpresa. O Lula já não estava exatamente, vamos dizer, afiado nas declarações públicas dele. Também os relatos que esses sujeitos do Centrão me passam são de que o Lula perdeu o brilho, o Lula não tem mais uma capacidade inventiva nem criativa sobre como lidar com os problemas. O Lula chegou ao poder no Brasil em 2003, 20 anos atrás. Ele era 20 anos mais novo quando ele chegou no poder. Outra vitalidade, outra criatividade, outra capacidade de lidar com aqueles problemas ao redor dele. Isso
mudou. 20 anos se passaram, ele tá mais velho, perdeu mulher, perdeu acho que neto, alguma coisa assim. Foi preso, saiu da cadeia. Chega num governo que não é bom. E aí ele não consegue pensar em novas formas pra resolver isso aí. E aí como é que ele faz? Olha só, como você alivia sua pressão. O pessoal botou outros 60. Eu conheço outros, né? Tum, 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 durum, tum, tum. Ah, tem o Fumos, né? Tá, não, então eu tô errado aqui. Você recebeu outros, deve ser exercício físico? Mas o lance aí do Lula, né? Pra continuar falando aqui do nosso excrementíssimo presidente da República. Ele não tem, tá? Ele não apresenta uma trajetória ascendente ao longo do governo dele. E ele não tem respostas para os problemas que não sejam as respostas que ele já deu no governo dele, especialmente o Lula 1. Então ele é um cara que está esgotado. E com a cabeça assim, definitivamente nada de novo virá. E aí fica a dúvida, será que ele vai conseguir participar de um debate presidencial? A gente sabe que debates são eventos tensos, né? Ele vai conseguir participar? Ele vai conseguir participar de sabatinas? Tá pintando um clima meio Biden, mas tá pintando, nada nos diz também que ele não vai concorrer. Então, obviamente não cravo nada, não vou ser irresponsável aqui com vocês. Também não vou comprar aqui um discurso meio sensacionalista, tá? Eu acho que a se ver, tá? Vamos lembrar, não é natural esse retorno do Lula ao poder. O retorno do Lula ao poder só existe porque a Lava Jato foi destruída e porque o establishment brasileiro convencionou que deveria ter um candidato popular que pudesse vencer Bolsonaro, e o único homem que poderia fazer isso era Lula. O Lula foi reconduzido à presidência da República por conta de um grande acordo que convencionou que, olha, para derrotar o Bolsonaro esse cara. E botaram esse cara lá, ele foi pro segundo turno e ele ganhou a eleição por pouco, mas ganhou do Bolsonaro. Mas nada disso significaria que ele faria um grande governo, ou que ele tinha condições. Então, assim, o Lula é inadequado fisicamente, ou seja, ele tá meio senil, tal qual o PT é inadequado temporalmente para estar hoje na presidência da República. Não faz sentido. Você olha assim, pô, mas o PT né, houve uma pedra no caminho, essa pedra chama Jair Bolsonaro, e isso teria consequências.